boa tarde, boa noite. Mais uma live aqui sobre competências digitais. Vamos esperar aqui o pessoal entrar e a gente já começa. Fala Wesley, E aí, tudo bem? Me tudo bem? escuta bem? Me vê bem? Muito bem. E você? Tudo ótimo. Pessoal, tá legal aí o retorno? O Vou sem vídeo, o fone, áudio? vou sem fone por Eu, aqui, tá? Meu desafio hoje, Wesley, é fazer essa live sem tomar picada de pernilongo, viu? Porque todas as lives que eu fiz, eu tô aqui numa área assim meio saidinha de casa, sabe? Sim. Que eu, que eu tentei montar aqui para os meninos um Fab Lab que na verdade virou bagunça, quarto de bagunça. Mas meu objetivo hoje, além de bater um ótimo papo com você, é esse. E aí a gente já pode esquentando. Eu queria, acho que muita gente aqui, né? Aí tá o Tom, grande Tom Barros. Muita gente aqui dessa rede maravilhosa que a gente trafega, trabalha, da inovação, com mais tecnologia, com menos tecnologia, e muita gente já te conhece, né, Wesley? Mas uma coisa que a gente comunga entre muitas é o fato de que a gente gosta de fazer as coisas em coisas como essa, com mais informalidade, mais à vontade, né? Porque tanto eu quanto você, a gente pensa que às vezes o terno e a gravata assustam, as formalidades hoje são muito caras, né? O preço da formalidade é altíssimo. Aquela meia hora de abertura de evento que vai ministro, vai secretário, e tem um blá 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 sem quase nenhuma importância, com todo respeito, né, às autoridades, aquilo custa caríssimo. Então eu acho que nós estamos vendo esse momento de também de quebrar aí as formalidades, as barreiras, e indo direto na essência, no que interessa. Gente, estou muito Exato. feliz de estar aqui com Wesley Vaz, e eu não gosto de apresentar as pessoas pelos cargos que ocupam, embora o Wesley ocupe um cargo muito importante, faz um trabalho estratégico, mas eu tenho a honra aí de estar nesse papo aqui com o Wesley, que eu acho que, acima de tudo, é um pensador, é um educador nessa área de inovação, principalmente em governo, mas transcende isso. E, e ele tem comunicado entre várias coisas, né? Nós vamos focar aqui num tema específico, nessa questão da alfabetização digital, no letramento digital. E ele também escreve sobre isso, dá palestras, dá cursos. E ele também, acho que tem uma grande vocação de falar simples, né? Explicar de maneira simples coisas que muitas vezes são complexas. Bom, para quem não me conhece, sou Cris Ferri, trabalho com inovação também na área pública, trabalho no parlamento, parlamento digital, democracia digital, e a gente está sempre interessado nesses vários assuntos aí que tem a ver com trazer o novo de maneira mais eficiente e, com isso, entregar mais valor, principalmente na área pública. E aí eu queria que o Wesley mesmo se apresentasse, e aí, Wesley, a gente já começasse dando um pontapé nesse assunto aí, que eu acho que você tem uma provocação inicial bem, bem bacana. Bacana. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente nesse papo. Cara, Cris, valeu. É um prazer. É a minha primeira live na pandemia, então estamos estreando aí. Opa, Obrigado. coisa boa. Bom, eu acho que a gente precisa falar do assunto que está rolando e do impacto dele nas nossas vidas e no nosso trabalho, né? Eu não sei quanto a você, Cris, o que foi o seu pré-pandemia, e eu queria começar o nosso papo falando como foi o meu. Tá. Durante muito tempo, de novembro para cá, eu entendia que a pandemia da China era uma pandemia de informação, era uma infodemia, Hum, era uma modinha das redes, era a mídia querendo chamar a atenção e tal. E a minha ficha não caía, até o que, dia pod que eu me podia ser reuni. mais uma onda fake news, né? Como tantas aí que a gente... Exatamente. Até o dia que eu me reuni com um dos caras, com um dos cientistas de dados que eu conheço que são mais importantes, e ele me apresentou um conjunto de dados que eu não conhecia. E a partir desse momento, o que eu pude ver foi que talvez o que viria mais forte do que eu estava pensando. Cara, aconteceu exatamente isso.
Para mim, a pandemia ensina várias coisas, está ensinando várias coisas, mas a primeira coisa que ela ensinou foi que a gente tem que reconhecer a nossa ignorância quando não sabe de algo, né? Como a gente está em redes e dando opinião sobre tudo, é preciso distinguir opinião de fato muitas vezes e o mais rápido possível. E aí eu me lembro, Cris, que o meu começo de pandemia, primeira semana de pandemia, eu travei, eu apaguei. Eu não conseguia trabalhar, nem pensar, nem saber o que fazer, porque eu simplesmente estava perdido numa situação para a qual não estava preparado. Em que pese nós, eu, você e muitos dos que nos ouvem, estão no meio da tempestade navegando no iate, enquanto a maioria da população brasileira está numa canoinha quebrada, né? Numa situação muito Isso mais aí. difícil que a nossa. Então, assim, resumindo, a pandemia pessoalmente me fez, em uma semana, mudar muitas minhas percepções sobre o que vem a ser serviço público essencial, sobre o que vem a ser Estado, sobre o que vem a ser necessidade de governo, e me fez enxergar, entre várias outras coisas, que talvez a gente, enquanto Estado, esteja fazendo muita coisa dispensável que não deveria fazer. E uma das razões pelas quais a gente faz isso é o eterno costume e a falta de habilidades, de algumas habilidades que a gente vai comentar aqui hoje. Algumas habilidades que vão além do trabalho repetitivo e que incentivam a criatividade e a leitura do mundo como ele realmente é e não como alguns pintam para a gente. Legal. Pessoal, eu queria convidar vocês aí para usar esse aviãozinho, ó, e compartilhar aí para aquelas pessoas, sabe, que precisam fazer essa alfabetização digital, que às vezes tinha resistência e que, infelizmente hoje, ou felizmente, a gente não pode evitar. É, a minha reação na pandemia, aí Wesley, e aí você colocou muito bem, né? A minha quarentena aqui é quase a quarentena gourmet, né? Uma quarentena de luxo. Hoje tenho um emprego ótimo, com saúde, moro numa casa excelente, estou com a minha família, né? E eu já tinha um esquema de trabalho remoto, que eu praticamente sou professor, né? Que eu faço full time, e o que eu mudei foi só adaptar para fazer as aulas virtuais com grande perda, né? Estou sentindo muita falta daquele contato presencial com os alunos, que eu acho que isso aí não vai perder tão cedo. Estou doido para voltar, pelo menos no final do semestre, a gente tem algumas aulas presenciais. Agora, muita gente foi pega de surpresa, muita gente está sendo forçada. E aí tem uma coisa interessante, Wesley, que é o seguinte, eu queria saber a sua opinião sobre isso. A gente não sabe quando que nós vamos voltar à normalidade, isso é uma questão em aberto, né? Uhum. Eu leio várias análises, você também, está todo mundo olhando aí, analisando e etc. Alguns falam que nós vamos ter aquelas quarentenas intermitentes, que vai ser um processo de vai e vem, né? Quer dizer, um processo complexo de resolução desse problema, não vai ser assim, né? Só, sabe, Copa do Mundo, acabou, volta tudo ao normal. Não. E com isso tem aí coisas positivas e negativas. Uma das coisas que talvez sejam positivas é que muita gente que está entrando nesse modo, né, emergência temporária, não é isso? Vou Isso. fazer um trabalho remoto aqui, mas tá chato, não quero saber disso. Quando eu voltar vou voltar para o Dia a dia. meu assistir meu jornal e etc. Só que pode ser que isso se consolide, né? Que a gente fique 2, 3, 4, 5 meses, e isso tem aí uma consolidação desses processos de trabalho. Isso pode ser muito bom para Claro. essa modernização que a gente precisa ter. Você não acha? Cris, eu acho. Eu escrevi sobre isso há umas 2 semanas. Eu fui pesquisar, né? Quando a gente fala pandemia, eu fui pesquisar a origem da palavra. Ela é grega e disse assim: pandemia é para todo mundo. Então, hoje a gente vive um problema que é de todo mundo. Quando a gente tem um problema que é de todo mundo, as soluções precisam ser mais estruturadas, como parece que tem sido, em especial nos trabalhos. Eu vou falar depois, se eu tiver oportunidade, da força que o problema tem em relação às nossas ações, né? A gente tem uma pandemia que é de todo mundo, mas a gente não pode esquecer que a gente vive no Estado brasileiro um monte de epidemias, que não é de todo mundo, Uhum, mas é de um pouco de gente que também uhum, precisa ser resolvida.
Mas Uhum. falar de ambiente é um negócio muito estranho. Eu estou no dia 58 de quarentena, estou com um filho de 10 meses, o Gustavo, Opa, como é que tá, e Gustavo? tá ótimo, tá saudável e por isso completamente levado. Então, trabalhar não é a mesma coisa com eles, isso é verdade. Mas, por um outro lado, o que eu tenho visto é um aumento da objetividade nas reuniões, o que eu tenho visto é um aproveitamento do tempo um pouco melhor, e eu acho que isso a gente vai levar, tá? Uhum. Eu não tenho uma quarentena gourmet, definitivamente. Minha quarentena não é gourmet, a gente faz de tudo aqui, mas quando eu estou trabalhando, talvez eu esteja mais focado do que antes, assim. E o que eu tenho lido muito sobre essa questão de trabalhar de casa é, primeiro, valorizar que tem um trabalho, isso é importante. Segundo, valorizar mais ainda aqueles que precisam trabalhar lá fora, que são os médicos, que são os enfermeiros, que são as pessoas que entregam a comida. Então, esses caras são erguer estátuas para ele. E terceiro, que a gente precisa entender que o trabalho não é igual, é diferente, obviamente, mas ele pode ser melhor em alguns aspectos e pior em outros. Então, tentar ligar home office a duas questões que eu acho fundamentais para mim é tentar aumentar a produtividade, que é uma coisa que o Brasil já precisava, e aumentar, por Uhum. que não, a felicidade. Assim, o fato da gente agradecer de estar a salvo. Isso é uma coisa que talvez a gente, enquanto servidor público, precise reforçar. O nosso normal não é o normal dos outros. E isso é bem importante reforçar. Então, eu acho que a gente vai levar muito aprendizado daqui. Eu acho que as reuniões depois vão ser mais objetivas. Eu acho que a gente vai poder fazer trabalhos híbridos, um pouco em casa, um pouco no trabalho. Isso tudo deve acontecer. Mas eu acho que isso só vai acontecer quando a gente reconhece mesmo que o problema é um problema que precisa ser enfrentado por todos e não somente por um pedaço das pessoas. E isso, para mim, é muito relevante. Tem aquela piadinha, né, Cris, que a Covid é responsável pela transformação digital do governo, para aquelas coisas todas. Eu acho que Aham. nem é. Eu acho que a noção de que existe um problema que é de todo mundo, impacta todo mundo, é o que faz as pessoas se mexerem. E se a gente olhar para dentro das organizações, somente para elas, existem vários problemas que afetam todo mundo e que deveriam fazer as pessoas se mexerem. Eu acho que Uhum. a pandemia talvez nos dá um senso mais apurado do que é realmente urgente, do que precisa ser realmente feito e resolvido e aquilo que a gente precisa descartar. Legal. E o que que você acha que a gente precisa descartar? E aí, se você quiser, você pode ser bem específico aí na área pública. Aí deixa eu te dar um exemplo, por exemplo, de situação que eu senti, que eu estou sentindo até agora. Eu estou sentindo falta, por exemplo, do convívio com os colegas, né? E aparentemente era um convívio que muitas vezes me atrapalhava, sabe, para o trabalho. Ou seja, você batia um papo, discutia política, às vezes, claro, trocava. Estou falando das pessoas que estão ali na sua sala, né, do seu dia a Sim. dia, aquelas que você encontra no corredor, bate papo, como é que você está, o que você está fazendo e tal. E o cara fala de um projeto, às vezes fala de trabalho, mas fala de coisa pessoal. E aí eu tenho visto, né, você conhece muito bem isso, como é que tem várias organizações, empresas que valorizam esse encontro físico, presencial. Por exemplo, Pixar, Google, Spotify, são empresas que têm um trabalho de total liberdade, se o cara quiser trabalhar em casa, ele pode, mas eles valorizam ali aquele encontro físico, né, que eles acham que é útil para o negócio. Então, aí tem uma questão de eficiência. Por um lado, o cara se sentir bem, né, ter essa relação humana e etc, tomar um café com o cara, descobrir que o cara gosta de fazer cerveja também, vamos fazer uma cerveja junto Isso. e criar Uhum. outros laços. Por outro, também trocar ideias sobre projetos e coisa. Por exemplo, o Steve Jobs sempre primou muito por isso, né? Criar um espaço, cafés ali, que as pessoas se encontrar, porque sabia que isso era muito valorizado. Agora, isso por um lado, né, Wesley, eu quero chegar nesse ponto aí, né, do que a gente tem que tirar. Por um lado, isso daí também te atrapalha, é um trabalho com muita conversa e tal. Será que a gente não pode, e aí, né, você vai explorar aí à vontade esse tema, mas já faço uma provocação bem específica. Será que também não é hora da gente repensar os nossos espaços físicos para valorizar, por exemplo, só a parte boa, né, e a gente ir tirando essa parte negativa? Manda ver aí. Eu acho que é hora da gente repensar as nossas relações.
Veja, só funciona isso em ambientes como os que você citou, porque as pessoas estão lá dispostas a contribuir dessa maneira, né? Ninguém está lá forçado, ninguém está lá porque alguém pediu, ninguém está lá porque é cool, porque os caras gostam disso. Eu acho que sim, eu também sinto uma falta danada de interagir com as pessoas. Eu acho que sim, é possível fazer ambientes físicos melhores, mas eu acho que as lideranças precisam preparar o ambiente profissional, físico, psicológico, humano, para que isso realmente aconteça de verdade. Eu vou dar um exemplo específico da primeira call que eu fiz com o meu time. Bom, eu vou confidenciar umas coisas aqui, já que só tem amigo assistindo. Como eu travei na primeira semana de quarentena, eu não conectei com o time. E aí uma menina do time falou, ô chefe, então, você tá vivo? Vamos, né? E daí eu fiz uma conexão com o time e logo no início da pandemia a gente só conversou sobre coisas alheias, não ao trabalho, sobre outras coisas. Sobre como as pessoas estavam. E aí eu estava todo impactado porque a minha quarentena estava maluca, cuidando de criança e tal. E tinha outras pessoas solteiras que estavam todos impactados com a solidão, com o fato de não poderem conversar com ninguém. Ou seja, a mesma coisa, o mesmo ato cai nas pessoas de maneira completamente diferente. E a pandemia te mostra isso meio que na prática. Cada cara é um cara. Quando você está lidando com times multidisciplinares, com times que têm um pouco de mentalidade digital, a gente vai falar sobre isso, o próprio perfil das pessoas, na minha opinião, está mais disponível para questões relacionadas ao convívio, à conversa, à troca de ideias, ao fazer projetos juntos. Isso precisa ser construído em muita gente no serviço público. Muita gente no serviço público acha que isso não é necessário. Tem que chegar lá, fazer o trabalho dele e ir embora. Bem automáticozinho mesmo. Eu acho que nós somos exceção, sabe, Cris? E a gente não pode ser muito mais exceção. Isso tem que ser mais regra do que exceção. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, dá para fazer uma coisa híbrida fisicamente, mas quando é que a gente vai se preocupar com um novo jeito de trabalhar, com um novo perfil profissional que vai fazer com que as pessoas gostem de trocar ideia com outras e não simplesmente vá lá, faça o seu trabalho e vá embora. Eu acho que esse é o desafio fundamental, sabe, Cris? E olha, Wesley, você compartilhou aí um vídeo, e eu fiz uma reflexão sobre isso, né? De uma palestra que o professor Silvio Meira, de quem eu sou muito fã, deu para os ministros do Tribunal de Contas da União, onde você trabalha, juntamente com os funcionários, né? E aberto ao público. E eu gostei muito da experiência, além do conteúdo em si, por a gente presenciar ali um processo de capacitação de altas lideranças. Né? Porque eu sou muito empático também, tá? Aos altos líderes, aos grandes gestores, ministros, secretários, porque eu já vivenciei, já trabalhei com alguns deles, eu sei que a rotina desse cara é maluca. Imagina o cara ter tempo para ler um livro do Cristiano, do Wesley, sobre competência digital. Às vezes o cara é um super médico, um parlamentar que virou ministro, ele é um grande médico, conhece muito da área de saúde, mas ele vai ter que ser gestor. E quem que se preparou para ser gestor no século XXI? Como é que o cara vai saber dessas competências digitais, de dados abertos, de toda essa parafernália de assuntos, Wesley, que eu e você, essa galera que está aqui, a gente está há anos trabalhando com isso, né, e participando de cursos de alto nível, da INAP, de outros lugares, né, tendo acesso, eu tive a oportunidade de estudar em grandes universidades. Isso é um privilégio muito grande. Agora, esses autogestores não têm tempo, eles têm que resolver o problema. Né, um autogestor de um órgão público me falou, olha, Cristiano, eu fico 98% do meu tempo resolvendo problemas que no caso, os parlamentares, né, estão me pedindo. Eu fico na estratégia, o quê? 2%, coitado. Era uma máquina de moer. Como é que eu vou cobrar desse cara ter esses conhecimentos hoje necessários para ser os líderes do século XXI? E ali você colocou ali uma oportunidade onde os ministros estavam aprendendo, interagindo, ficaram ali, que eu vi até o final, fizeram perguntas e etc. Então, tocando no problema que você está colocando, né,
de que essa sensibilização tem que vir da alta liderança. Só que é um paradoxo, né, Wesley? Essa questão me incomoda muito, o pessoal que me acompanha vê isso. Eles não têm tempo para se capacitar, mas eles são os que têm que se capacitar mais. Porque a gente vê que as grandes mudanças em organizações vieram de um grande líder. Sempre tem que ter um cara lá, um stakeholder muito poderoso para botar a coisa a fazer. Senão, até para abrir para o bottom-up, né? Até para abrir para o chão de fábrica, mas tem que vir de cima. Né? É difícil, né, resolver essa questão. Minha experiência, tá? Casos concretos. E aí eu faço meia-culpa completamente. Primeiro que é muito difícil a alta administração entender muito bem essa coisa do digital, sabe? É um negócio muito alheio à realidade delas. E uma das razões pelas quais isso é difícil é porque a gente vende, a gente fala, a gente descreve isso de maneira muito ruim. Muito ruim. O que o Silvio Meira tem de brilhante, além da competência dele em saber? Ele tem a competência em falar. O Silvio Meira é um cara muito convincente, é um cara que eu admiro absurdamente. Então, quando a gente estava trabalhando na vinda do Silvio Meira para falar, era ótimo que ele fosse convincente. Veja que o TCU recebeu já o Windsurf, né, uma autoridade mundial de tecnologia. Mas veja, não se trata disso. Se trata de falar a língua e lidar com os interesses que a alta administração tem, com os incentivos que a alta administração tem. Então, assim, é muito difícil mesmo, mas eu estou convencido de que a necessidade faz a ocasião. Você veja, a pandemia. A pandemia fez com que se desmistificasse a dificuldade tecnológica e prática do teletrabalho. Mas não foi porque a alta administração quis ou porque alguém convenceu, porque surgiu um problema tal que só poderia ser resolvido a partir daquele tipo de situação. O que eu acho que é interessante, sabe, Cris? É que a gente tem problemas similares a esse em todos os lugares, em todos os ministérios da Esplanada, só que eles não são de todos, eles são focados. Então, vamos falar uma coisa. De novo, eu tenho uma epidemia na melhoria da educação brasileira, de 200 anos. Esse é um problema muito grave que mata gente, que não dá oportunidade, que é econômico. É um problema gigante também, é um problema de uma nação inteira. Só que as pessoas parecem que não entendem que esse é um problema da nação inteira. E aí começam a fazer soluções que são soluções de ocasião para aquele mandato, para aquele ministro, para aquele não sei quem. Eu acho que a percepção do problema precisa mudar completamente. Essa é uma das principais competências que eu vejo no mundo digital. É as pessoas serem especialistas nos problemas que elas querem resolver e não nas soluções prontas que vêm para elas. Então, veja, se a alta administração, eu acho que você já viu isso muito na Câmara, se a alta administração vira para você, entende que ele tem um problema de verdade para resolver e bem definido, cara, isso é muito mais do que meio caminho andado para as coisas acontecerem. Não pode ser só um pedido de alguém ou porque ele leu um livro ou viu uma palestra. Tem que se conectar de maneira verdadeira com o problema que ele tem. Todas as vezes que eu vi as coisas acontecendo, foi por causa disso. O problema pulava na frente. E no Estado brasileiro, o que a gente mais tem é problema. Quer ver? Uma pergunta só para te deixar falar um pouco. Tá bom, a gente vai vencer a pandemia do coronavírus mais cedo ou mais tarde. Eu quero saber quais serão as iniciativas brasileiras para vencer a epidemia da dengue e da zika, que está aí há 5 anos matando um monte de gente. Também é um problema. Bem colocado. Também precisa ser atacado, também precisa de uma mentalidade diferente. Eu acho que a gente não estuda bem o problema e a pandemia também está nos ensinando a isso. Todos os dias a gente conhece um pouco mais sobre a pandemia e está mais perto da solução, não porque teve um insight maravilhoso, mas porque conhece melhor os problemas. E quem está gostando muito desse período é esse carinha aqui, ó. Esse aqui é o link. Está sendo super paparicado. E os animais aqui de casa, que são muitos, viu? Tem muito aí. O pessoal é louco por animal aqui em casa. Tá Cuidado adorando. com as muriçocas aí. Não, inclusive esses também. Agora, Wesley, assim, algumas coisas a gente já vinha acompanhando, né? De competências digitais que a gente sabe que serão importantes para sempre. O que você acha que agora vai ser muito essencial
em termos de, olha, cara, você pode estar achando que você está fazendo home office, ou sei lá, qualquer coisa aí digital, mas que isso vai passar, então você não está dando muita importância para isso. O que você acha que realmente vai ficar dessas competências que, pô, vamos aproveitar então, vamos aprofundar nisso, vamos estudar, vamos ficar bom nesse negócio, né? Que inclusive a gente está em tese com mais tempo. Cris, eu no início da pandemia eu falei que eu achava que era uma guerra de informação e em 15 dias eu passei a ser o interpretador de gráficos. Eu voltei lá para os livros de estatística, eu fui tentar entender melhor os números. Eu não tenho dúvida que eu vou dizer, essa é uma opinião muito forte, até porque eu trabalho com isso e sou suspeito. As pessoas precisam ser alfabetizadas em dados urgentemente. A gente precisa reconhecer que problemas complexos, muito complexos, eles não são resolvidos somente com opiniões e com intuição. Eles são resolvidos com método científico e com dados. É, Veja, eu tenho lido muito sobre a pandemia e vi, por exemplo, gente criticando que a inteligência artificial está ajudando pouco nesse processo e logo essa é uma técnica hype. Veja, a pessoa não entendeu o que a inteligência artificial é hoje. A inteligência artificial, ela aprende com algo que a gente sabe. A grande questão é que a humanidade não sabe lidar com esse problema ainda. Está aprendendo. Excelente. E o que acontece nessa questão da pandemia é que a gente precisa colecionar o maior conjunto de dados e entender o maior conjunto de dados para passar a conhecer mais. É o método científico mais básico que existe. A gente estava pensando que a humanidade sabia tudo, ou que uma máquina em deep learning poderia resolver todos os problemas. A gente só consegue resolver computacionalmente problemas que a gente tem bem definido. O problema do coronavírus não é um problema bem definido ainda e vai passar a ser. Quando é que ele vai ser um problema bem definido? Quando tivermos dados objetivos e de qualidade suficientes. Ponto. Se a gente quiser resolver qualquer tipo de problema complexo que vai exigir mais do cognitivo humano do que simplesmente aquela repetição de tarefas, nós precisamos aprender a coletar, tratar, interpretar, divulgar, falar dados, para que esses dados sejam suporte a fatos que serão enunciados das nossas questões. Então, assim, a competência digital básica hoje, de basicamente todas as carreiras, e aí eu estou falando de médico, que faz um discurso baseado em dados. Estou falando de advogado, que faz um discurso baseado em proteção de dados. Eu estou falando de profissionais de logística, que fazem discursos baseados em dados. Todos aqueles que acham que o trabalho intensivo de dados não é útil, é porque estão lidando com problemas vencidos. Esses tendem a ser substituídos por um robô, por uma máquina, quer que seja. Quem sobrar para resolver problema cognitivo pesado com um novo paradigma tem que conhecer, entender e realmente saber analisar informações. Essa, para mim, é a competência digital básica e fundamental. Agora, dessa competência eu preciso de um insumo. E o insumo, obviamente, são as informações. E aqui eu preciso realmente ser um pouco ácido. Nós, enquanto nação, enquanto Estado, não tratamos as nossas informações como ativo estratégico, infelizmente. Aí As você nossas pegou no ponto. informações são ativo estratégico desse país, dessa nação, como são de todas as outras. Então, esse é o grande aprendizado para mim da pandemia. O gestor de política pública tem que reconhecer que gerir uma política pública é um problema complexo. E para resolver esse problema complexo, ele precisa fazer coisas que ele antes não fazia. E para sobrar tempo para isso, ele tem que deixar as coisas que ele fazia, que não agregam nada, de lado. É preciso que a gente entenda isso, definitivamente. Essa é uma Wesley, coisa. não, sensacional. E agora me ajuda a esclarecer uma coisa aqui, porque muitas vezes a gente está em reuniões, e aí tem lá colegas muito preparados, né? A gente, aqui em Brasília, não pode reclamar que não tem colegas preparados. Os concursos são muito difíceis, até os critérios para cargos de confiança, em muitos casos, são também muito técnicos. Então tem uma galera muito boa. Mas às vezes você está lá numa reunião, o cara fala... Aí você começa a colocar dados e tal, o cara fala, olha, eu sou de humanas, tá? Então isso aí não é para mim. Olha, você está entrando numa área
do pessoal da tecnologia, não é comigo. Ah, você está entrando numa área do pessoal da gestão da informação. Então, Wesley, parece que tem muito, né, e aí o sistema weberiano, né, de definir funções, especializações, e criar silos, e criar hierarquia, e etc., acaba dominando a forma de pensar, não é, do servidor, que ele fala assim, cara, eu sou de tecnologia, eu sou da área de negócio, eu sou... Enquanto que o que você está me falando aí, né, e aí você me confirma, ver se é isso mesmo. É, na verdade, dados tem que ser para todo mundo. Todo mundo tem que... Ou você acha que ainda é um perfil mais amplo, mas ainda especializado? Só a galera de exatas ou só o pessoal que tem alguma familiaridade com esse tipo de coisa? Não, Cris. O Silvio Meira usa um conceito que eu gosto muito do gen especialista, que é um profissional que vai ser especialista, aprofundado em alguma coisa, e generalista em várias. Pelo menos no nível generalista, todo mundo tem que saber dado. Veja, eu fico pensando assim, esse é um ponto que eu sou bastante ácido também. Ah, os taxistas sabiam fazer o trabalho dele desde sempre, e faziam muito bem, e pronto. Alguns, né? Mas veja, meu trabalho é levar o cara de um lado para o outro. Mas não é só isso, sabe? O que a gente vê é que talvez no Estado esse pensamento weberiano ele é impulsionado por algumas variáveis, inclusive a variável da estabilidade, não da estabilidade de emprego, mas da estabilidade do pensar, do agir, a estabilidade do fazer. É isso que é contraditório com o tempo que a gente vive, muito contraditório. O Estado vai mudar, está mudando, mais lento, ou mais cedo ou mais tarde. Então, assim, todos precisam adquirir um conjunto de competências, mas não porque o chefe está pedindo, ou não porque o mundo vai mudar depois de amanhã. Não, é para se transformar em alguém relevante em muito pouco tempo. Porque também tem esse negócio. É muito difícil para uma pessoa, pelo menos acho que para a maioria delas, trabalhar e não se sentir útil. Esse é um problema que a gente vai precisar encarar quando os robôs passarem a fazer um monte de trabalho repetitivo. Tá bom, então o que eu tenho que fazer? Bom, você tem que fazer outra coisa. Para fazer outra coisa, você tem que aprender. Então, você não precisa ser especialista em dados, mas você precisa ter genericamente um conjunto de habilidades para ler um fenômeno, descrever um fenômeno com base em um fato, para qualquer tipo de atividade imediatamente, não é? E eu acho que isso não tem a ver com ser de tecnologia. Aliás, digital não é sinônimo de tecnologia, pelo amor de Deus. Quem nos assiste não tem nada a ver com isso. Digital é um jeito de pensar fazendo uso inteligente das tecnologias que estão na nossa mão. É um jeito de pensar e um jeito de agir diferente. Eu sempre falo isso, aquela história. Não, quem tem dado tem o poder. Isso é uma frase do século XX. A frase digital é: quem consegue ter o dado, proteger o dado e distribuir o dado, tem valor. E valor vale mais que poder. E é nessa linha que eu penso. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, todos. Avançado, básico, inicial, todos, todos. Por quê? Porque essa é uma competência que é exigida, é uma competência do senso crítico, é uma competência da criatividade e é uma competência analítica. Eu repito, você não consegue criar ou resolver problemas complexos se você não tiver o embasamento. É por isso que a gente estuda a vida inteira. E lidar com dados é uma forma objetiva e analítica de estudar os problemas que a gente tem. Legal. Aí tem aqui até uma pergunta aqui do André, grande André Tamura, do Fala, IGOV, André. lá de Santa Catarina. E eu queria pegar um pouco a carona aqui na pergunta dele, que ele diz: quantas dessas urgências estão sendo resolvidas com viés de passado? E eu acho que entra muito naquela discussão, né, Wesley, que você trafega muito bem, entre digitalizar, e aí o Silvio Meiro também tem as expressões que eu adoro, né? Você informatizar a burocracia é uma coisa, né? E fazer a transformação digital é outra, né? Você consegue diferenciar isso legal Claro. assim para nós? Porque, só citando um exemplo, tem um colega lá, de novo, muito querido, né? Eu parei de brigar com os colegas, viu, Wesley, pelo problema de pensar diferente,
Então eu foco nas coisas em comum que a gente tem, senão a gente passa a odiar muita gente. Com isso eu fiquei mais amoroso, né? Foi um grande Que aprendizado. Eu bom. brigava muito nas reuniões e tal, e isso era um grande erro. Agora, eu fico pensando, como é que eu posso ajudar esse cara a não pensar como ele pensa, por exemplo, que o colega lá elogiando o EDOC da Câmara, aquele, né, sistema de digitalização de processos, e eu com muitas críticas, porque ele, na verdade, fez esse problema aí que você vai descrever, né? Ele achou, olha, para mim foi muito bom, porque é, agora eu não tenho que usar papel e eu faço as coisas mais rápidas. Ah, mas diminuiu os locais onde passa aquele processo? Diminuiu o tempo de tramitação? Diminuiu um pouquinho. Acho que tem a ver com essa tensão aí, né? Entre informatização e transformação digital. Então, rapaz, obrigado por perguntar isso, né? A Júlia está dizendo para ter mais amor aí. A gente tenta, né, Júlia? A Júlia trabalha comigo lá e eu também fico muito aborrecido muitas vezes. Vê só, transformar é mudar. Você parece tão calmo, você fica bravo também? Cara, pergunta para ela, eu fico bravo pra caramba. Transformar é mudar. 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 Eu acho assim, não existe transformação digital sem antes me apresentarem aquilo que a gente vai deixar de fazer. O viés negativo. Não existe mudança se a gente não descartar coisas. Toda vez que a gente vai mudar de casa, a gente tem que fazer um bem bolado para dizer assim, isso aqui eu não vou levar, isso aqui é tralha, isso aqui é lixo, isso aqui não agrega. Boa. Tá? Tipo, você Então, tem que se preparar antes da mudança, né? exato. E aí... Porque senão você paga muito mais caro, né, para levar aquela Oh, tralheira boa, que você vai jogar fora depois. boa analogia. Então, assim, tem que mudar, e a mudança implica no desapego. As pessoas se desapegar de coisas. Eu li um negócio na The Economist semana passada que eu achei muito legal. Ele falou assim, ó, quando tudo isso acabar, a economia vai chegar no teto de 90% do que é hoje. Eu falei, mas não entendi. Eu falei assim, 10% da economia mundial acabou, sumiu. Nunca Nunca mais vai mais voltar. voltará. Não existe mais, tá? Eu acho que isso também se aplica a muitas atividades que o Estado faz. Eu acho que depois da pandemia vão ter tarefas que não vão voltar mais. Que Que vai pode ser chegar lá até pra... mais que 10%, né? Pode ser mais que 10%. E aí as pessoas que faziam isso, eu não sei o que elas vão fazer. Mas veja, eu acredito muito nisso, porque essa pandemia pôs o povo para pensar. E pôs o povo para sentir falta ou não de coisas. Tem gente que está sentindo falta de um monte de atividade. Então, quer dizer, não é útil. Eu vou dar um exemplo muito importante do lugar onde eu trabalho, que é um troço que, para mim, o processo de prestação de contas no tribunal mudou de uma forma que praticamente desapareceu. E está muito mais valioso e mais útil. Mas isso foi um resultado de anos de desapego. Desapego. Então não há transformação digital somente pensando no que eu vou fazer. A transformação digital também tem que ser no que eu vou deixar de fazer. A partir do momento que eu escolho também o que eu vou deixar de fazer, eu não vou pensar maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Eu vou pensar em outra coisa. Tem um estudo que diz assim, na verdade o McKinsey soltou semana passada também, essa questão da mudança. Aquele discurso assim, você tem que estar preparado para a mudança, ele te coloca numa posição de que alguém vai falar o que você tem que mudar. Isso está errado. Você tem que estar preparado para construir a mudança, para fazer a mudança. Você não pode esperar de alguém uma dica tipo magnânima, tipo, não, você tem que mudar para essa linha, não, esse processo tem que ser assim. Não, construa. Você tem que fazer a mudança acontecer. Transformação digital, digitization, diferente de digitalization, não é implementar o mesmo processo de sempre sem papel. Nunca foi isso. Mas é pensar uma forma de que tirar todo aquele desnecessário daquele processo e, eventualmente, acabar com aquilo se aquilo não tiver valor. E é isso que pega, porque uma das competências digitais que eu gostaria de falar também nessa brevíssima live é a resiliência. Quando você mexe no queijo de alguém que só mexeu naquele queijo por 20 anos, aquela pessoa fica triste contigo, não te chama para o churrasco, começa a falar mal de você. Mas não há transformação digital sem que a gente quebre vasos. Eu acho que essa é a grande percepção. Não é somente digitalizar o que está pronto, é simplesmente revisitar o que está pronto para jogar fora o que não presta
e pensar de maneiras diferentes em fazer aquilo que precisa ser feito. Agora, Wesley, uma coisa que eu sempre fico refletindo, e ó, eu confesso que eu já fui muito assim, né? Você tem lá aquele projeto tão legal que você construiu, que agregou valor, mas que daqui a um tempo não está mais agregando tanto valor, você só que acha, né? E você tende a se apegar. Isso é natural. Isso é natural. Agora, é muito difícil você fazer um exercício de desapego pro cara sem que ele ganhe nada em troca. É, Ou sem que ele, né, no futuro, vá ter algum benefício, né? Eu acho que falta muito isso. Você não acha? acho. De termos incentivos para o desapego, ou, colocando de outra forma, para a gente ter esse jeito mais leve, flexível, adaptável, ninja de trabalhar, Acho. né? Porque isso às vezes às vezes não vai ter nenhuma vantagem, porque se aquele meu projeto foi pro saco, pô, pode parecer que eu fracassei, que eu vou ficar com a imagem de fracasso. Pô, eu não vou ser chamado para ocupar outro cargo, eu não vou ser, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar com isso, né? Acho. Eu vou entrar num tema aqui que eu sei que tem muito especialista aqui na live, que é a questão da liderança. Aqui entra o danado do líder. Aqui entra o cara que vai conversar com essa pessoa, né? O líder servidor, o líder que vai tentar encontrar na competência desse sujeito novas iniciativas, que vai valorizar esse cara não somente pelo projeto que parou, mas pelos projetos que ele vai trabalhar no futuro, que vai ser, não gosto muito dessa palavra, mas que vai ser o coach dele no processo de aprendizado futuro. É, aí entra a liderança, cara. Aí entra a liderança desse século, né? A liderança servidora, a liderança que olha para cada um individualmente, né? A liderança que permite com que as pessoas falem os seus anseios e as suas angústias, que participem dos projetos que acham que são mais úteis, que não participam de outras e que criam um acordo. As pessoas são pessoas, né, Cris? A gente precisa Uhum. achar incentivos em comum, interesses em comum, e isso não acontece sem conversa, isso não acontece sem diálogo, isso não acontece sem colocar na mesa os interesses legítimos de cada parte. Então, assim, é claro que uma pessoa que tem um projeto, o projeto vem lá de cima, acabou, você não vai fazer mais nada. Você vai. Meu, esse cara já está decepcionado, a gente já perdeu esse cara. Então, a liderança precisa cuidar dessa pessoa, explicando com dados por que, que aquele projeto para, por que, que aquele continua, por que, que ele tem que fazer aquilo e não aquilo outro. E isso dá um trabalho absolutamente grande. E isso Uhum. também exige um conjunto de competências para as quais a gente não foi treinado na escola. Isso tem muita Boa. prática também. Então, assim, quando a gente fala de liderança pública, eu tenho certeza que é muito mais difícil que a privada. E eu fui da iniciativa privada. Tem várias razões pelas quais ela é mais difícil. E uma delas é a dificuldade de convencer sem utilizar o chicote do olha, você está fora. A dificuldade de colocar times que se dão bem para trabalharem juntos e lidar com esses conflitos durante todo o tempo. Então, a resposta para essa pergunta não é não ter que acabar um projeto que a pessoa vai ficar triste, ela já vai ficar triste. Eu quero saber o depois de triste. O depois de triste tem que ser cuidado com a liderança, com a equipe, com um time que vai carregar esse cara e vai entregar para ele um novo projeto pelo qual ele possa se orgulhar. Wesley, você sabe, né, que o sumô, ele é uma luta quase que arte no Japão, e ele tem ali todo um complexo de pessoas que são lutadores de sumô, e tem toda uma hierarquia, acho que são 10 níveis. E aquilo funciona muito bem, por quê? Porque existe aí uma super gestão de carreira dos lutadores. Então, às vezes tem aquele lutador que ele sabe que ele não vai chegar no topo, mas ele é muito importante para compor a rede, para compor a estrutura como um todo, até para que os que chegam no topo sejam bons, sejam melhores mesmo. Só que o que eles fazem? 2, 3 anos antes de acabar a carreira do cara, né, eles já vão fazendo uma gestão da carreira dele, até direcionando ele para ser empreendedor depois. Exato. Que alguns viram chefe de cozinha, alguns viram dono de restaurante, alguns, porque há todo um cuidado
né? Acho que tem muito a ver com isso que você está falando. E aí o problema recai, gente, com a gestão de pessoas. Hoje talvez o nosso grande gap, os órgãos de gestão de pessoas aí, em todas as áreas, né, na iniciativa privada também, mas na área pública, é realmente um grande problema. Nós não temos esse cuidado aí. E aí eu já emendo com uma outra questão, e aqui, por várias perguntas legais do pessoal, estou agradecendo demais. Tem a Carla Rede. E aí Show quando de você bola. fixa aqui, eu estou fixando aqui, olha, na boa, Instagram, YouTube, Facebook, tem que melhorar muito ainda, gente. Né? E vocês veem, ó, se essas grandes corporações, com todos os recursos que tem, ainda tem um monte de coisa para melhorar, né? É normal que a gente pense nos nossos projetos, né, Wesley? Sempre assim, ó, é um processo experimental, Sim, aberto sempre. Então, fato. fixou aqui, eu fixei aqui a pergunta da Carla, mas aparece só um pouco, e agora eu não consigo ver a própria pergunta, Não me mas, pergunte. é, mas aí, mais ou menos o que ela quer dizer aqui, ó, vocês acham que as instituições públicas já tentaram para começar a medir, eu acho que os benefícios, né, desse processo eletrônico? Aí ela está aqui, acho que tem aqui um ponto bem interessante, e aí eu te dou um pontapé para você desenvolver sobre essas talvez outras competências digitais, né? Você falou de dados e etc., que todo servidor ou funcionário profissional tem que ser um pouco cientista, Tem. né? Tem que ser um pouco fazer as coisas com base em dados, com base em inteligência, com base em estudo, com base em pesquisa, e tem que aprender a fazer isso, mas nós podemos, será que o pessoal está medindo as vantagens disso? Será que tem uma conspiração para não medir exatamente porque quer que volte? Será que não vai ter uma tensão de forças aí nesse aspecto? Como é que você vê isso? Acho que essa questão aí tem muitas nuances, né? Obrigado, Carla. Obrigado, Carla. Vamos falar de resultado, eu acho que é o foco dela, né? Ótimo. Como é que os resultados. É isso aí. Então, a gente é muito ruim de medir resultado. Muito. Assim, uma das razões pelas quais a gente é muito ruim de medir resultados é porque a gente tem dificuldade de coletar indicadores. Lá vou eu dizer sobre os dados de novo, né? Eu já auditei algumas políticas públicas, várias, e quando você olha os indicadores da política, 90% das que eu auditei não media nada. Na verdade, media execução do trabalho. Media, eu fiz tal coisa, mas não media a efetividade da política. As políticas de educação têm essa dificuldade, né? De você não conseguir. Eu quero melhorar a educação. Como? Com que indicador? Como é que eu meço isso? Não é só construir número de escola. Tem vários outros. Eu acho assim, um pouco de futurismo do mundo pós-Covid, tá? Se vocês todos me permitirem. Assim, Bora. Hora de viajar agora. a gente precisa. Cara, problemas práticos, respostas práticas. A grande questão é que, e a gente tem dificuldade disso, porque eu não sei quantas são as atividades que o Estado faz para ele mesmo. Essas são difíceis de medir mesmo. Quer dizer, eu estou fazendo aqui um projeto para melhorar o meu trabalho. Tá bom. E o seu trabalho melhora o quê? Não, melhora o meu trabalho. Então, assim, é preciso checar o que é resultado para fora. O mundo pós-Covid, acho que vai retomar para o Estado um protagonismo de cuidador. O Estado só serve para promover o bem-estar social. Isso está até na Constituição, né? Uhum. Eu acho que depois dessa pandemia, muitas das carreiras de Estado, que em alguma medida atuam diretamente na promoção do bem-estar social, vão ser valorizadas. E tem que ser valorizadas, né? Tomara, Na tomara. prática, é isso que a gente tem que fazer. Todas aquelas atividades que soam burocráticas, que soam atividades para melhorar o Estado de uma maneira meio que recursiva, elas precisam ser repensadas, elas precisam ser redesenhadas. E por que eu acho isso? Porque é quase impossível medir resultado para uma atividade que você faz para você mesmo. Talvez até seja possível medir, mas você não vai ter coragem de divulgar. Para falar, olha, eu estou fazendo isso aqui. Tá, mas o que isso aqui ajuda no mundo? Tá? Não é bem assim. Então, na minha visão, o Estado vai ter um outro patamar. Nós já temos Câmara e Senado votando votando todas as matérias de maneira remota. Nós já temos sessões da Câmara e do Senado aos sábados, como aconteceu semana passada. E isso é muito positivo
para a visão da sociedade em relação ao Estado que ela precisa. Isso é muito positivo. É o cidadão vendo o que está sendo feito, vendo o que está acontecendo, tá? Agora, não, temos dificuldade de medir resultado? Temos. Várias são as razões, duas importantes. Primeiro, os indicadores são muito pobres. E segundo, talvez aqueles resultados não são exatamente resultados que impactem mesmo a vida, que realmente descrevam o que aquele negócio precisa fazer. E isso é muito ruim. E isso é realmente muito ruim. E outro dia eu estava batendo um papo com o Renato Fenilha, a gente estava falando disso, né? Que, na verdade, há poucos mensuradores, há poucos resultados focados na efetividade e muitos na eficiência. Então, às vezes, você quantifica, né? Eu tenho que terminar tantos processos uma semana. Pô, você foi super eficiente. Resolveu quantos problemas? Quase nenhum. Às vezes você criou mais problemas, então você não foi efetivo. Mas a efetividade é mais difícil, né, Cris? Aí tem que pensar mais. Não é muito mais fácil medir uma indústriazinha, né, uma fábrica, do que realmente ver se a realidade mudou, né? Exatamente. Pode falar. Não, você quer responder aí alguma pergunta? Eu acho que tá vindo dúvidas aí. Eu tô por sua conta. Tá tendo muitas aí. E eu tenho várias também. E o nosso tempo tá acabando, que agonia. Eu queria precisar mais umas 3 horas aqui conversar com ela. Mas tem aqui a Maria Brita, fala, como tratamos a questão geracional para a mudança de mentalidade para mudar? Nossa, isso aí é um problema tão grande, né? Porque, ao mesmo tempo, eu vejo lá pessoas, gestoras de muito tempo, que têm uma experiência enorme. Você bota um problema pro cara, o cara tem já um insight, já saca rapidinho, mas, ao mesmo tempo, ele não dá valor para dado, né? Aí vai muito na sua intuição, que é maravilhosa, né? Então, e tem a galera jovem também, que não é por ser jovem não que você é moderno. Tem uma galera jovem aí, tosca pra caramba, né? Então, e às vezes a molecada entra cheia de energia, muito inteligente, tem até um bom hardware, vamos dizer assim, mas aí começa a investir nos softwares muito ruins, né? E começa já a se acomodar e focar na carreira fora do serviço público, ou pensar em concurso, etc. Então, talvez, não sei se a questão é geracional exatamente, né? Como é que você vê isso, Wesley? Eu vejo isso de uma maneira muito natural. Conflitos geracionais tem em qualquer organização, e talvez nas públicas são mais difíceis, porque a gente convive. A gente sempre brinca, né? A gente tende a tendência a conviver durante vários anos com aquelas mesmas pessoas, as pessoas vão trocando. Há um problema geracional? Há. É difícil convencer gente que viu a realidade do outro jeito, é muito difícil convencer. Mas, de novo, esse é um trabalho que não para, esse é um trabalho que simplesmente faz parte do trabalho. O que eu tenho feito quando eu encaro situações dessa? Com a maior objetividade possível. De novo, o império do fato resolve. Tentando mostrar números, situações reais, evidenciáveis, que possam convencê-lo. Não é simplesmente, fulano, como eu já ouvi alguns, você está pensando errado, porque você, né, não leu tal autor, ou porque você não participou de tal projeto, não. Não, isso liga nele o beat de defesa. Não, agora eu vou me defender porque esse cara está achando que eu... Se apresente com fatos, venda ideias e projetos com fatos, tente convencer com fatos e comece pequenininho. Aquele negócio de começar pequenininho e pensar grandão, e de uma maneira muito evidenciada, de maneira a respeitar a inteligência dele. Eu acho que as redes sociais parece que estão fazendo a gente esquecer que a gente precisa respeitar a inteligência dos outros, sabe? Respeite, ele pode ter uma opinião, uma vivência, uma história de vida, mas apresente os seus fatos de maneira respeitosa e não de maneira agressiva, de modo que você possa vender ou não a ideia para ele. E se não vender também, não vendeu, não é o fim do mundo. Os conflitos vão continuar acontecendo. Então, eu acho que só faz parte e complica. E não tem solução. Cada caso é um caso. A gente já converteu várias pessoas que não acreditavam em algumas iniciativas, não converteu outros, mas todos que convertemos não foi com uma retórica, foi com
os resultados e com os fatos que a gente apresentou. Excelente. Wesley, nosso tempo está acabando, infelizmente. Pena. Cara, podemos fazer aí tipo um popurrí, assim, do que outras competências digitais, aí pode ser então, uma passagem mais rápida ou panorâmica, Bora. que você acha que são importantes, inclusive aquelas aí que você trabalha que são... O Wesley, gente, também ele faz aquela profissão do futuro, sabe? Aquelas ações do futuro. Então, fala aí, Wesley, Tá, vamos lá. já pra gente. Eu acho que a gente vai automatizar muito do governo, e automatizar não significa automatizar o caos, a gente vai tornar automática uma série de tarefas. E a gente precisa de diversos perfis para que essas tarefas aconteçam. E a competência digital ela está em todos esses perfis. Então, eu preciso dizer que é uma competência desta era, que é uma competência desse momento, está focado no problema de quem vai usar suas coisas, está focado no problema do usuário. Eu preciso dizer que é uma competência desse momento ter uma espécie de insurgência criativa, ser curioso e criativo, no sentido de falar, não acredite na primeira, nem na segunda, nem na terceira coisa que te falarem, cheque se aquilo é verdade. E não ficar seguindo um procedimento porque está escrito e porque sempre foi assim. Né? Quer dizer, repensar, dá trabalho repensar e até sugerir a mudança, né? Mas não tem outro caminho, senão o cara vai virar um robô, né? Ele, Repense. na verdade, já é um robô, né? Isso. Tá só Repense. seguindo, cumprindo a lei, cumprindo a lei, cumprindo a lei. Repense as coisas. Veja que é engraçado como acontece tudo, né? A pandemia aconteceu uma semana depois, todo o processo de contratação pública brasileiro, que vinha de 93, mudou tudo. Então, Mudou tudo. veja. Coitado do Renato. Uma coisa que eu queria dizer, assim, bem rapidinho, porque agora tem 3 minutos. O Estado precisa aumentar o seu apetite a risco para entregar mais. Oba. Não adianta você ficar pensando nas coisas que podem dar errado. Sabe por quê? Porque o melhor processo de gestão de risco não passou nem perto de prever essa pandemia. Então, isso aí. Que os processos de gestão de risco sejam mais realistas, mas sob a ótica do fazer e não sob a ótica do prevenir. O que o excelente. cidadão precisa que a gente faça no trabalho é fazer, e não somente prevenir. E eu falo isso enquanto controle tranquilamente, porque eu vejo muitos dos nossos colegas, inclusive a postura do próprio TCU nessa pandemia é exatamente essa. Então, a gente precisa mudar. Então, o aumento do apetite a risco do Estado, a gente precisa... Eu acho que uma das coisas fundamentais é, assim, isso vai doer, eu vou dizer, mas esquece estabilidade. Manda. Esquece estabilidade. É uma ilusão, né? Esquece o seu trabalho de hoje, daqui a 3 anos. Esquece. Esquece. Não é por causa da Isso pandemia. não existe mais, né? Isso não existe. Na verdade, já não existia. A pandemia só está nos dizendo para, por favor, reconheça isso. E por último, assim, eu acho que tem uma coisa que todo cara de inovação fala, e eu acho que essa é uma competência dos tempos digitais que é fundamental, que é conseguir aprender rápido. Aprender rápido, aprendizado rápido de coisas que, em tese, você não dominava. O constante aprendizado vai te fazer um melhor profissional, um cara mais preparado, enfim, um cara que vai dar conta de encarar o mundo como ele vai ser depois de tudo isso. Maravilha, Wesley. Pô, nosso tempo esgotou. Excelente. Gosto muito sempre de te ouvir, aprendo bastante, porque você sintetiza. Você fez vários tweets aí hoje, viu, galera? Você pegar aí, dá para fazer tweets aí que vão viralizar. Depois você me manda o vídeo. Mas assim, um dos pontos finais assim que eu queria frisar é que não adianta pensar em estabilidade. Estabilidade hoje é um barquinho que você tá, meu amigo, e tá vindo aí uma tempestade. Você tem que pensar em fazer outros meios de transporte. Não adianta ser estável, né, Wesley? Num cargo que vai ser desidratado, numa carreira que não vai ter força nenhuma, o salário vai ficar reduzido a nada. Que estabilidade que é essa? Então a gente tem que repensar isso. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Mestre Wesley Vaz, mais uma vez, obrigado aí por esses ensinamentos e bora fazer outras, né? Obrigado, Cris. Estamos juntos. Espero que o pessoal tenha gostado. Foi uma honra. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, Wesley. Tchau.